Uma coisa que aconteceu para mim, que foi aquelas pequenas coisas que mudam sua vida, né? Aqui no Brasil, eu voltei para as férias e eu conheci dois irmãos que o pai dele era um executivo americano, tal, de alto executivo. Tem uma casa linda lá no Pacaembu e nós íamos lá e eles faziam Super 8, tocavam, a gente pintava, etc. Era aquela coisa de 16 anos descobrindo a arte. E um dia nós estamos lá e eles estavam tocando piano e tal, e o pai deles chegou inesperadamente. Aí eles falaram, não, nós temos que sair daqui. Eu falei, por quê? Nós não estamos fazendo nada de errado. Ele falou, olha, meu pai não pode ver a gente tocando piano. Eu falei, por quê? Porque se ele vê a gente tocando piano, ele chora. Porque ele era um concertista e ele conheceu a nossa mãe, ela ficou grávida e ele resolveu que ele tinha que cuidar da família, então ele abandonou a música e ele entrou no mundo de negócios. Só que hoje ele não consegue ver ninguém tocar piano. E eu falei, caramba, isso é a coisa mais trágica que eu ouvi. É verdade. E aquilo ficou em mim, eu falei, e se eu desisto e depois, quando eu tiver 50 anos, eu não posso olhar um quadro e que eu choro? Vai chorar. De arrependimento, né? Então eu vou até eu ter certeza que isso não vai dar certo ou que vai dar certo, sei lá. Por acaso deu certo. Super, graças a Deus. E como que você começou a escrever? Qual foi o momento que você falou, eu preciso passar isso para outras gerações, né? Aí eu entrei na artes plásticas, fiz exposições, eu tinha contrato, vendi, eu estava vivendo só da arte. E aí eu fui convidado para ensinar. Eu acho que todo mundo tem que compartilhar o que tu conhece. Ai, perfeito. E aí eu entrei no Liceu de Artes e Ofícios, onde o diretor era o Dr. Roberto Mulaerte. Sim. E ele é uma pessoa incrível, que tem um estilo de administração que ele dá liberdade para as pessoas desenvolver pensamentos, e ele está sempre aberto para ouvir, só que ele também toma decisões. Tá. Então a gente estava sempre podia entrar lá e falar o que quisesse, tal, e falar, não, isso vai, isso não vai. Ele decidia. Ele tinha como você falou, um norte. Sim. Então a gente podia ter a ideia que fosse. Se entrasse no conceito dele, tudo bem. Se não entrasse, tal. E eu comecei a trabalhar com educação. Aí me apaixonei pela educação. Ai. E estava num ambiente muito legal de pessoas que também conheciam desenho, por acaso, e nós começamos a conversar entre nós e pensar em como que a gente chegou à conclusão que era necessário a pessoa ter primeiro o desenho para fazer qualquer outra coisa. Então nós fomos lá, eu conversei com o Dr. Roberto, falou, olha, nós temos essa ideia, etc. Então, cria um plano. Aí nós todos criamos um plano, etc., para reestruturar todo o liceu. E nós criamos uma base em que primeiro você precisa de desenho. Quer fazer tapeçaria, faz desenho. Quer fazer escultura, faz desenho. Pintura, desenho. Que é a linguagem básica, é a alfabetização visual da pessoa. E o liceu tinha 200 e poucos alunos naquele momento que nós tivemos essa decisão, né? Ele subiu em um ano para 1.500 alunos. Nossa! E ele virou uma referência. Tínhamos 13 turmas de desenho. Que beleza! E era uma coisa totalmente revolucionária, porque nós estamos ensinando o desenho como uma linguagem, não como uma técnica. Então estávamos resgatando o desenho.